levou tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Nós dizemos glória a Deus. Amém. Graças a Deus por essa bondade de Deus, né? Que Ele olha para nós debaixo do sangue de Jesus. Glória ao Senhor. Né? Que nós já somos justificados. Então, nós podemos ir na presença do nosso Deus e recebermos dele o que nós precisamos. Ele é maravilhoso. Nós precisamos entender essa grandeza de Deus, assim, que está disponível para nós. Um Deus que é Pai, um Deus que é maravilhoso, que nós podemos contar com Ele nas horas mais difíceis, nas horas que nós precisamos, em todos os momentos. Enfim, esse Deus é por nós. Então, quanto mais nós adoramos o Senhor, oramos em línguas, lemos a palavra, confessamos a palavra, mais nós vamos entendendo que esse Deus é maravilhoso, que Ele é real. Não importa o que nós estamos sentindo. Tá? Deus não é isso que nós estamos sentindo. Ele é misericórdia e bondade. Então, nós que temos que deixar com que a nossa fé cresça, né? E a nossa alma seja ajustada a essa verdade. Né, para que ela não atrapalhe a gente. Tá? Porque nós não podemos ouvir as besteiras do diabo. Porque o diabo é um ser derrotado e é o que ele quer pôr na nossa vida. Amém? Então, é assim, nós aqui do Ministério Minandi, nós precisamos saber bem a palavra de Deus, para a gente nunca ser enganado por doutrinas erradas e coisas que estão por aí. Até vou mostrar um pouquinho hoje na palavra assim, o perigo do engano da doutrina. Porque as pessoas estão pregando a palavra por aí, falando a mensagem do Evangelho, com os princípios da oração, que a gente fala, mas eles não têm entendimento. Então a pessoa me pergunta assim, me explica agora, a edificação é no espírito ou na alma? Nós, Minandi, temos que saber. Né, gente? Unha encravada dá no dedão, no pé ou no cabelo. É isso aí, meu amigo. A edificação é no espírito. Porque o espírito nasceu de novo. Mas como? O meu espírito já não está pronto, já não está preparado, já não sabe tudo. Gente, você nasceu já adulto, com 33 anos, ou você nasceu um bebezinho sem dente, sem andar, sem saber fazer nada? Então, nós nascemos espiritualmente bebês. Agora, o nosso espírito tem que ser edificado, crescer. Nós temos tantos ensinos, né, que a gente está trazendo bastante. Então, isso tem que ficar bem firme em você. Porque essas perguntas podem vir até você. Né? E as pessoas não podem mais ser enganadas com as doutrinas que estão por aí. Então, eles estão pregando, mas de repente eles fazem uma confusão no meio da pregação e falam que é a alma que tem que crescer, ser edificada e ter fé. A alma não está salva, não está redimida. Ela tem que ser renovada e transformada para ela andar alinhada com o Espírito. O Espírito cresce, porque ele tem a natureza de Deus e ele vai mandar na alma. Então, não é mais para nós sermos mandados pela nossa alma. Não é a alma que vai crescer. A alma agora, ela vai se submeter. Vocês estão acompanhando? Então, a resposta é essa, que tem que ser dada. Quem edifica é o Espírito. Quando eu oro em línguas, né, é o meu espírito que está sendo edificado, não a minha alma. Quer dizer que o corpo de Cristo por aí não está entendendo nada do que é essa edificação. Porque não estuda, não ora em línguas direito, não tem entendimento, não tem pregação correta. Então, tem muita confusão. Pessoas que estão falando a mensagem, mas elas não sabem nem explicar aquilo. Eles estão falando, mas não sabem, não têm entendimento. Então, doutrina errada já sai ali. Embora estejam falando de oração em línguas, adorar a Deus, ler Bíblia, etc. Então, é sério. É muito sério o que nós estamos fazendo aqui, gente. Porque é a correção da doutrina. Tá? Então, a edificação é o seu espírito. O seu espírito, Deus falou que ele é como a árvore. Né? A árvore, ela tem que crescer. Ou primeiro ele começou com que tem que plantar, que tem que semear. Primeiro você semeia, depois você tem que cuidar daquele terreno para que aquilo cresça muito, quer dizer, seja edificado. Né? E aquela pequena semente que é de mostarda, ela tem lá dentro um maior conteúdo de todos, que é Cristo Jesus, então é para crescer e ser uma árvore gigante. Isso é o nosso espírito. A vida está no nosso espírito. Então, quando você ora em línguas, você lê Bíblia, você adora, você está edificando o seu espírito. E ele está crescendo, é o seu espírito que tem que crescer. Ele não pode ficar bebê, criança, porque vai com qualquer vento de doutrina. Tá? Então é por isso que está esse engano todo aí de doutrina no corpo de Cristo. Por quê? O espírito não cresce e a alma fica dando ensino errado. Né? Teorias e doutrina de homens, que vem do intelecto, que é muito fácil. E nós vamos ver um pouquinho isso hoje na palavra de Deus. Então não se esqueça, é o seu espírito. E se eu não soubesse responder, gente?
Misericórdia, hein? Ainda bem que eu sabia, né? Senão eu tava frito. Porque olha isso, pessoa tem igreja. Gente, tem igreja e diz que alguém veio falar que não, que é a alma que é edificada. Que a fé está na alma, a fé não está na alma, queridos. A fé ela é sobrenatural, ela está no espírito. É ela que passa para a alma. Porque a alma, conforme o pastor David já cansou de escrever nas cartas, de pregar, de estar no livro, etc. Que a alma, ela se transforma naquilo que você põe ela em sujeição. Ela é igual o bichinho que você põe para ser adestrado. Ele vai aceitar. Porque é a alma. Então, ele tem um potencial, essa alma tem um potencial, gente, gigante. Ela é poderosíssima. Por isso que ela tem que se submeter à alma. Porque ela vai nos ajudar até. Porque quando o diabo vier, ele não vai poder se instalar lá, porque a alma está renovada e ela aceita a orientação do Espírito. Então, ela tem já aquela estrutura que a palavra de Deus dá através do Espírito que está influenciando ela. Então, ela fica firme naquilo e ela me ajuda. Ela já não passa mais a ser submissa àquilo que o diabo quer. Porque é o Espírito que está fazendo isso na vida dela, na área dela, na alma. Então, né, é importante isso. Então, por isso que nós não podemos andar pela alma. Tá? O homem em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Também está na palavra. Né? Paulo fala bem sobre isso pela Tessalonicenses. Então, nós temos que edificar bem essa parte nossa que é o espírito. Quando nós oramos, ele vai crescendo, largando mão de ser bebê, criança, infantil, e vai adquirindo toda a autoridade de Cristo Jesus para dominar a alma. Então, a nossa alma tem que ser dominada. E a fé está no Espírito. Amém, queridos? Então, vocês têm que saber isso. Quando alguém vier, para vocês não serem enrolados, ou de repente, é mesmo, pronto. Já sai com o ensininho errado para lá, já perde a bênção. É perigoso o ensino errado. Né? Então, olha aqui um instantezinho, vamos ver. Efésios. Abre lá um instante em Efésios, capítulo 6. Sabe por quê? Gente, diante de tantas coisas que a gente vê por aí nas igrejas e coisa, o Espírito Santo me coloca isso. Efésios 6. Que a igreja está severamente atacada pelo diabo. Gente, através da doutrina errada. Então, é interessante nós observarmos esse ataque do diabo, com a sutileza dele, e como que ele opera. Nós precisamos aprender isso com a palavra de Deus. E Jesus já fez esse alerta antes que ele morresse. Antes que ele fosse de volta para o Pai. Então, atenção, em Efésios 6, versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Olha, é muita coisa, né, gente? É muito diabo nas regiões celestes. Então isso Deus chama de trevas. Então a nossa luta é contra as trevas. Tudo que é o diabo. Então veja lá em Mateus capítulo 6, como Jesus fala sobre isso daí. Mateus 6, versículo 22. Ele diz assim, ó. Mateus 6, Jesus já vai dar uma dica de como esse diabo opera dentro da igreja, como que ele vem com as doutrinas erradas. Diz assim 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Então, quando Deus fala aqui, sabe por quê? O que mais o crente se preocupa é com a parte externa de cada um. Cada um se preocupa com isso. Para ver, tipo assim, mostrar que é espiritual, mostrar que está sendo guiado pelo Espírito Santo, que conhece a palavra, quer ter uma aparência. E Deus está querendo mostrar aqui para nós, Jesus, que nós temos que estar preocupados com o que realmente nós somos dentro de nós. Que é isso que vale. Não adianta nada a gente ficar querendo dar satisfação e mostrar. Porque por aí é assim, né? Fala versículos, sabe tudo, etc. Mas nós temos que atentar àquilo que está dentro de nós. Por quê? Porque quando o diabo vai atacar, ele vem com uma sutileza para tentar fazer a gente crer nas trevas, nas doutrinas dele, nas falas dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o erro doutrinário. Porque às vezes a gente crê uma boa parte, está certa. Mas se essa parte última estiver errada, gente, estragou tudo. Não pode ser meia verdade. Tem que ser inteira. Tá ok? Por isso que é um cuidado sempre da gente examinar a nossa fé. Aonde está? No que nós estamos crendo? Precisa ter muito cuidado. Por isso que Jesus disse no 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele quer dizer que se você tiver com doutrina errada aí, está cheio de trevas. Entendeu isso? Então a doutrina errada é um perigo, porque são trevas.
Então, elas são muito grandes. É isso que o Jesus está já nos orientando. Então, veja Mateus 24 agora. Valeu isso? A gente precisa tomar cuidado, porque são os dias que nós estamos vivendo. Mateus 24, versículo 3. Vou passar rapidinho alguns versículos. Versículo 3 de Mateus 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: não na visão dos que perguntaram. A resposta de Jesus é dentro da visão dele, de acordo com a volta dele, porque ele não deu sinal nenhum aqui. Ele disse: vede que ninguém vos engane. Ele não falou se vai ter guerra, se vai chover, se vai... Ele falou: qual é o sinal, Senhor, para a sua vinda? Ele não falou nada. Olha, quando você observar isso, porque ele já tem uma outra passagem que ele falou isso, mas, gente, não é exatamente isso que nós estamos vendo aqui hoje. Porque eles querem um sinal assim, todos querem um sinal assim. É porque Jesus já falou: se você está vendo que tem nuvem no céu, você sabe que vai chover. Se já as árvores estão com flores, você sabe que o fruto vai chegar, que vai ser a época. Então, a gente já sabe que as coisas não estão boas. Mas qual é o sinal mais preciso? Jesus quis dar. É o engano. É para a gente tomar muito cuidado com o engano. E esse engano, quando ele diz aqui, vede que ninguém vos engane, é o engano que está no corpo de Cristo. Nesse momento não tinha engano nenhum, tá certo? Não tinha momento nenhum, porque é Jesus que estava trazendo a doutrina do reino agora. Uma coisa nova era ele, a própria palavra. Não tinha engano nenhum. Mas ele já falou, porque ele já foi longe e viu o que está acontecendo agora. Tá? Por isso que nós precisamos da palavra. Então ele já deu um alerta aqui para nós. E isso precisa ter cautela. Então veja versículo 11. A gente não vai ler tudo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, esses falsos profetas são esses que estão ensinando a palavra de acordo com o intelecto, doutrina de homens. Pessoas que não sabem nem explicar o que a palavra de Deus é. Doutrina errada. Começa a pegar uma coisa, já passa para outra. Precisa tomar cuidado. Mesmo porque, e muito mais aqueles que acham que oração em língua já era, que cura era para antigamente, e daí vai, né, gente? E muitas coisas, né? E daí, no 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é o amor de um para com os outros, é o amor a Cristo Jesus pela palavra, pela doutrina dele, é isso que ele está querendo dizer. Porque, realmente, quem ama, olha, ele diz que esfriará, quem ama, fica com Jesus, vai buscar a verdade, passa tempo com ele. Ele está dizendo isso. Vocês estão acompanhando? É sério, ele está explicando bem. Isso começa a esfriar, a pessoa não quer mais saber de Deus, procurar Deus, ficar tendo comunhão com Deus, querendo lá saber da doutrina e da palavra. É isso daí. Então ele disse que este é o grande sinal e este é o que traz o engano, né, para o corpo de Cristo. E então, Jesus quer que nós agora façamos uma revisão do que nós cremos, na verdade, dentro da doutrina dele. Tá? Porque nós precisamos tomar cuidado com a astúcia de Satanás. Porque vocês estão lembrados que Lúcifer, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos no céu. E qual foi o engano que ele passou? Atenção, veja que ele acreditou no absurdo. Gente, vocês sabem que existem por aí, até o pastor Deus já cansou de explicar isso nas conferências, mas ele passava meio por cima, mais de falar dos anjos que vêm trazer as mensagens de Deus, que aquele é o anjo, tipo o anjo Miguel, o anjo... Eles começam a falar, né? Que é o anjo de Deus mesmo, que está lá junto de Jesus, que vem trazer as mensagens e tal. Então, eles acreditam nessas visões. Então, Lúcifer, é o próprio diabo que passa isso para as pessoas. Ele acreditou que ele tivesse tido uma palavra de Deus. Foi tão forte o que, sabe, a soberba dele, que ele acreditou numa coisa que Deus nunca falou para ele. Ele acreditou, porque está escrito lá em Ezequiel, que haveria um trono para ele do lado de Deus. E que ia ser tão poderoso quanto. Ele achou. Está escrito. E ele acreditou. E ele falou isso porque ele achou que foi Deus que falou para ele. Deus nunca falou isso para ele. Então, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. O resto ele não conseguiu. Tá? Então, veja, quando uma pessoa está no erro doutrinário, quem está na doutrina correta, a gente quer tentar esclarecer, ensinar e tal. Mas você vê que é tão forte que a pessoa não aceita, né? Os outros anjos, 3/3, quiseram ajudar esse 1/3, mas eles não conseguiram. Então, esse 1/3 que foi expulso do céu junto com Lúcifer, só caíram na real depois que saíram de lá e viram que era mentira. Tá? Mas o diabo, até hoje
Ele acredita nas mentiras dele. Tanto que quando ele atacou Eva, ele veio primeiro com o comecinho, com a verdade. Então, você não pode comer do fruto da árvore. Aí ela diz que sim, aí ele, então é isso aí que Deus falou. Mas aí ele acrescenta coisas e faz ela acreditar na doutrina errada. Não é bem assim. Aí você vai conhecer o bem e o mal. Aí sim você vai. Então, veja que ele lança, quando o diabo ele vem enganar, ele lança uma coisiquinha de verdade e depois ele já acrescenta uma mentira. A doutrina errada é essa, é dentro da igreja. Então isso é perigosíssimo, é para os nossos dias. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós estamos na luz da verdade, nós temos a proteção total de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ter essa cautela. Então é importantíssimo estudar, saber bem da palavra e ver no que você está crendo, orando bastante em línguas, para que você não se perca nas mentiras do diabo. Porque ele vem e ele fala muito forte, ele usa a palavra. Então veja 1 Coríntios capítulo 4. Estava lendo isso? Né, gente? Porque tem muita coisa por aí. Ai, nossa, o cara pregou muito bem, mas tem uma coisinha lá que ele... Então não pode mais ouvir esse cara. Ok? Tenha juízo. Não pode. Porque aquele... é uma fala de Satanás para ir entrando no seu coração. É sério ou não? Aham. Não, é porque eu gosto do jeito, não tem nada de gosto. Nós vamos ver isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 4. Sabe, não tem essas bondades, gente. Não existe. Viu? O diabo não tem bondade, não. Então, 1 Coríntios, capítulo 17. Por esta causa, Paulo está dizendo, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo está dizendo que ele ensina a mesma coisa em todas as igrejas. Quando ele escreveu a carta aos Coríntios, não era só para ficar aos Coríntios. Essa carta era lida em todas as igrejas, da Galácia, de onde fosse. E assim por diante. É isso que ele está dizendo. Por isso, Timóteo, você ensina, lembra dos meus ensinos, aonde você for. Que é o mesmo. Então, as cartas de Paulo sempre... Bom, quando ele escreveu, nem ele saberia que isso iria fazer parte da Bíblia. Ele estava escrevendo aquilo que depois, então, foi feito isso daqui. Mas, obviamente, não era só para uma igreja. Ele está escrevendo para Coríntios, mas serve para nós, serviu para todas as igrejas e vai ser até o fim. Então, não tem essa de, aqui nessa igreja ensina uma coisa, naquela outra ensina outra. Não pode. Então, estejam atentos, filhos. Não pode. Se você ouvir um pregador falar um negocinho que não tinha, nunca mais você vai ouvir esse cara. Este não pode. Porque Satanás está usando o púlpito para trazer doutrinas erradas para tirar a salvação das pessoas. É muito sério, Jesus advertiu, vocês estão lembrados? Lá em Mateus 24. Então veja Efésios 2,19. Sabe que às vezes, eu vou ouvir um pouquinho. Não tem nada para ouvir um pouquinho. Lê a Bíblia então. Lê a Bíblia, olha em línguas, aí tudo dá tudo certo. Então vamos ver aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Olha aqui. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Que no versículo 19, que nós não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, nós somos família de Deus. Isso é, nascimento novo, nós nascemos de novo. É isso que ele está dizendo no versículo 19. E no 20, ele está dizendo que nós temos que crescer... Não falei agora no começo? Temos que crescer o nosso espírito. Nós não podemos ser bobinho o resto da vida. Você vai na igreja, você não sabe nada da palavra, você é bebê, qualquer doutrina te leva. Perigoso? Não pode. Então aqui ele está dizendo que nós temos que crescer, e é no fundamento dos apóstolos e profetas, porque quem ensinou os apóstolos e profetas foi o próprio Jesus Cristo que ensinou a doutrina dele. E assim foi que eles passaram a doutrina para as igrejas. Então nós temos que continuar seguindo a doutrina dos apóstolos. Não é do pastor não sei quem. Do pregador X. É dos apóstolos. Porque eles é que tiveram a doutrina de Cristo Jesus, a pedra angular. Fica bem mais simples e assim nós vamos crescendo. 1 Timóteo capítulo 4 agora. Então vamos aqui. Aí, versículos 1 e 2. Olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Quando ele diz aqui no versículo 1,
Esses que apostatarão da fé, quer dizer que eles vão sair do ensino de Jesus Cristo. Essa fé é isso. Porque a nossa fé é em Cristo Jesus. Se eu estou crendo outra coisa que Jesus não ensinou, eu não estou crendo em Jesus. É óbvio que todos os que estão com a doutrina errada não estão falando que Jesus não é o Salvador. Tá certo? Eles não estão falando isso. Mas eles estão inventando coisa, doutrina errada. Precisa saber bem o que eles estão falando. Então você tem que ter esse discernimento dentro de você. Então, essa passagem é a mesma coisa, só que em outras palavras, do que Jesus falou lá em Mateus 24. Ou não? Vocês estão lembrando? Então, qual é o sinal? É porque virão cuidar com os enganadores, que vão tentar enganar vocês do reino de Deus. Então, são esses daqui. Então, agora, vamos ver aqui o capítulo 3. Capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Isso, versículos 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Então, ele está dizendo aqui que essas pessoas não estão seguindo o que nós já estudamos aqui em Isaías 28, que é para nós seguirmos todos os ensinos do Senhor, como regra sobre regra, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Quer dizer, gente, é um processo. Nós temos que ir aprendendo cada vez um passo, uma coisa, e ir andando. O diabo usa a mesma coisa. Ele usa o mesmo processo para ensinar. Ele vai devagar, é igual aquela gota d'água que vai pingando na rocha, na pedra, até furar. O ensino errado é assim, ele vai indo até penetrar no coração da pessoa. E ela acreditar. Porque ele copia tudo que Deus faz. Porque Deus nos ensina linha sobre linha, regra sobre regra. É assim que ele diz, através das línguas desconhecidas. Está escrito em Isaías 28. Quando a gente vai orando em línguas, o Espírito Santo está tendo esse cuidado em trazer a revelação para nós da palavra de Deus. Então, agora aqui na 2 Timóteo, capítulo 3, olha aqui, no versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esta é uma mensagem para o corpo de Cristo. Tá? Quem está ensinando coisa errada, que está negando a verdade, eles nem sabem o que é verdade. Então, é para fugir. Está bem claro aqui. Não siga isso. E agora aqui no capítulo 4. Vira aí, sua folhinha. Versículo 1, 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você vai falar da verdade, eles ficam bravos, quer bater. Não aceita. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a falas. Entendeu? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. O que são essas aflições? Quando você vê que as pessoas largam a verdade e vão andar atrás de coisa errada. É uma aflição que você tem por dentro. É duro aceitar isso. Faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, esse ensino errado que essas pessoas trazem, vocês podem já começar a observar. Existe sempre algo espetacular dentro daquilo para chamar a atenção das pessoas. Porque a verdade não precisa de nada espetacular. Ela é a verdade, ela é luz. Tá? Então, tudo que é para trazer assim um auê, isso daí é porque tem ensino, está com o ensino errado ali. Porque a verdade não precisa disso. Ela é luz, ela brilha, ela revela. Tá? Então, esses ensinos aí com pó de ouro, pedrinhas. Tem pessoa lá que fica postando lá no Face, olha, pedrinha. Lá de diamante, sei lá, meu. Cada uma que está escorrendo óleo, sensacionalismo, fachos de luz, tudo isso daí é adoração a anjos, falsos, a diabos. Então, é muito sério. E toda doutrina errada vem do púlpito, porque o diabo vai falando devagar na cabeça da pessoa, do pregador. Ele vai colocando ideias, como ele fez com Eva. Do mesmo jeito que ele fez para ele mesmo, acreditar que Deus ia pôr um trono para ele.
É dessa maneira. Ele começa a colocar e a pessoa começa a aceitar. E aquele ensino que estava certo, não houve vigilância, começa a acrescentar algo errado. Porque está ouvindo a diabos. E nós aqui não podemos ouvir diabos. Nós temos que ficar firme, bem firme. O último versículo, Romanos 16, versículo 17. Porque tudo isso é importante, tem muito mais. Mas nós não vou cansar vocês com mais. Eu acho que isso daí é bom para a gente ficar sempre alerta. Não é que a gente é enjoado. A gente tem que andar. 16. Romanos 16. A gente tem que ficar espertos. Muito espertos. Olha, é seríssimo isso daqui, gente. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Ok? A pessoa não quer ouvir a doutrina verdadeira. Que aprendestes. Afastai-vos deles. Sim ou não? É. Sim, é doutrina errada. Tchau, querido. Não dá. Até logo. Por isso que não dá para pregar nas igrejas daqueles pastores que não estão andando na verdade. Você vai lá, você vai pregar, o que o pastor vai fazer depois que você vai embora? Não dá, né, meu filho? Quem quiser, vem aqui. Entendeu? Deus falou para mim, não perca tempo. Então afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Ok? Enganam. Paulo já falou aqui em Coríntios que um pouco de fermento levreda toda a massa. Um pouquinho de doutrina errada vai crescendo, contaminando, até entrar no coração da pessoa e ela começa... porque as ovelhas estão ouvindo o pregador. Então, de repente, começa a vir, vai vindo devagar, aquele ensino vai entrando no coração de todos e todos vão saindo da verdade. É sério ou não? Ai, pelo amor de Deus. Então, gente, não é para ouvir qualquer coisa. Se você não tem o que fazer, lê a Bíblia, ora em línguas, etc. Não é do que você querer ficar diversificando e, de repente, entrar num belo engano. Ok? E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.